É preciso saber inglês para ser um grande programador? Até onde eu posso chegar sem saber inglês? É um assunto polêmico, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Oi pessoal, eu sou o Milton e aqui a gente fala sobre programação, principalmente voltada ao mundo .NET. E hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico. Precisa saber inglês para programar? E se eu quiser ser um bom programador, um grande programador, seja lá o que isso for, eu também preciso de inglês? Bom, eu vou dar a minha opinião aqui. Você não precisa de inglês nem para começar a programar, nem para se tornar um grande programador. Eu estou dizendo aqui que você não deve aprender inglês? Muito pelo contrário. Ao final do vídeo você vai perceber que o inglês é uma ferramenta espetacular não só para programar, mas para qualquer coisa na sua vida. Ele amplia os horizontes de uma forma magnífica. Mas vamos falar sobre programar e não saber inglês. Hoje em dia, as linguagens de programação, a tecnologia como um todo, evolui muito rápido. A gente tem uma versão do .NET a cada ano. Agora, todo ano a gente tem uma versão diferente de um .NET. Então, acabou de sair o 5, no final desse ano já vai sair o 6. E é lógico que o primeiro material que vai surgir sobre a nova tecnologia vai ser em inglês. Até porque a empresa que desenvolve, a Microsoft, é uma empresa americana. Então, como você que está começando vai conseguir aprender a programar sem saber inglês? Bom, as mudanças que a gente tem, em geral, não são grandes mudanças. Não são mudanças, como a gente costuma dizer, break changes. Olha aí, já é a importância do inglês aqui para entender o termo. O que eu quero dizer com isso? Em geral, as mudanças não quebram o que já vinha antes, não deixam inválido o que estava antes. Elas acrescentam. Algumas mudanças sim, quebram, não são compatíveis com o que veio antes. Mas em grande maioria, não. E no que isso é bom para você que não sabe inglês? Você pode pegar um material já um pouco mais antigo e aprender com ele mesmo. Ou seja, grande parte do material que você tem sobre .NET Core vai funcionar no .NET 5. Se você pegar até muita coisa do .NET 2.2, ainda é utilizado no .NET 5 e muito provavelmente vai ser utilizado no 6 também. E hoje com a internet a gente tem um mar de recursos à nossa disposição. É até um problema as pessoas que acumulam muitos recursos e acabam não colocando a mão na massa. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Então, por exemplo, no momento que você está assistindo esse vídeo, você está assistindo a um conteúdo em português. E quando eu tive a vontade de criar esse canal, era para poder passar as coisas que eu sei em português. E assim como eu, inúmeros outros canais e livros existem também em português para te ajudar nessa jornada. Se eu ainda não publiquei, eu vou fazer um vídeo sobre recursos em inglês e recursos em português para que você possa aprender a programar e se tornar um bom programador. Mas adianto que sim, tem muito material de qualidade bom em português. Só que onde está o pulo do gato? As novidades, em geral, você vai ter em inglês. Ou vai ficar dependendo da boa vontade de alguém pegar esse material novo e traduzir para o português. Isso, em geral, tem um delay. Por quê? Porque a pessoa que está traduzindo para o português, ela também precisa antes aprender essa nova tecnologia, esse novo recurso. Então você vai ter esse delay entre a pessoa que vai produzir o conteúdo em português aprender através da fonte em inglês e estar confortável para passar isso para você em português. Mas e quanto à questão de se tornar um grande programador, um bom programador, um programador de referência? Olha, isso também é possível. Existe muito material de profundidade técnica em português. O que você tem que se atentar é que você não vai ter acesso à tecnologia, vamos dizer assim, mais recente ou até que está em pré-release, que quer dizer o quê? São coisas que ainda estão para sair, mas já são liberadas em alfa, em beta, ou você consegue acessar no GitHub dos programas de código aberto. Porque tudo isso é feito em inglês, mas sim, dá para atingir um nível muito bom falando apenas português. Mas essa é a minha recomendação? Claro que não. Eu recomendo a você que aprenda a falar, que se esforce. O inglês técnico somente para conseguir ler um livro técnico ou muitas vezes assistir um vídeo. O vídeo concordo que é um pouco mais difícil, mas o suficiente para ler um livro técnico
Não é tão difícil assim. Com um pouco de esforço, obviamente consultando materiais na internet, hoje isso tem aos montes, você com certeza vai conseguir dar conta de um livro técnico, um livro que te ensina alguma tecnologia específica, e é até bom que ao longo do tempo, de tanto estudar de uma fonte ou de outra, você vai começar a perceber os termos que se repetem e ficar mais familiarizado com isso. A minha ideia ao criar esse canal é passar o conteúdo totalmente em português. Há algumas coisas vocês vão perceber que acontece que é meio que um mix. Por exemplo, quando eu vou falar framework.net, a gente já tem a palavra framework em inglês, o dot, que seria o ponto, o net podemos ignorar. Mas por que eu vou falar framework.net e não, por exemplo, uma plataforma.net? Porque esse nome vai te complicar mais do que te ajudar. Pense que é como eu falar mouse. Se eu viro para você e falo que vamos pegar o rato do computador, obviamente você não vai entender, porque a palavra mouse já foi incorporada ao nosso idioma. A gente já sabe que mouse é aquele aparelhinho ali que a gente usa para mexer o ponteiro. Da mesma forma, quando você encontrar termos nos livros ou nos vídeos em inglês como framework, thread, multithread, dump, heap, stack e uma série de outras coisas, não tenta traduzir, tenta entender o conceito. Você pode até pegar a tradução do conceito do inglês para o português e saber do que se trata aquela palavrinha. Mas, por exemplo, framework, não tenta utilizar ela como plataforma, tenta entender o que é um framework, porque a palavra framework, se você simplesmente traduzir ela para plataforma ou base, não vai ficar legal, não vai abarcar aí todo o significado que essa palavra tem para a nossa área. Então o que eu sugiro a você é, se deparou com uma palavra que você procurou no dicionário, no tradutor, e a tradução em português não fez muito sentido, você pode, por exemplo, entrar na Wikipedia, uma coisa que eu faço muito, eu entro na Wikipedia em inglês e procuro ali se tem o artigo dela em português. E aí você pode pular entre um e outro para tentar entender o conceito da palavra. Ou seja, framework, você vai continuar falando do framework. Uma stack até você pode colocar em português, mas em geral você vai encontrar no meio as pessoas falando stack, as pessoas falando heap, falando dump. Então tenta manter ao menos esse nível de proximidade com o inglês, e aos poucos vai mergulhando mais que você vai conseguir. O inglês técnico, ele não é tão complicado quanto parece, ele só assusta no início. E outra dica que eu vou dar é, quando você estiver utilizando como referência um material em inglês, mas você ainda não está confortável com a linguagem, procura traduzir o nome das variáveis, procura entender bem o que quer dizer o nome que o autor escolheu para colocar naquela função, naquele método, naquela classe, porque muitas vezes a gente não entende direito, por exemplo, o que seria o customer, e na hora que vê um método ou uma propriedade de uma classe customer, fica perdido, porque já não sabe nem o que é o customer. Então, nessa hora, você pode, por exemplo, ao fazer o seu código, traduzir ou colocar um comentário. Então, eu já sei, o customer aqui é o nosso cliente. Ok, então você já não vai ficar mais perdido tentando fazer uma referência. O que é o customer para poder entender por que essa propriedade ou o que será que esse método faz. Então é isso. Em resumo, eu sugiro que você não se preocupe. Se você está no início, vai em português mesmo, não fica com medo, mas eu estou perdendo aí o último bonde. Você ainda tem muita coisa para aprender e isso tem em português, você vai achar material para isso em português, não se preocupa com isso, corre atrás, fica à vontade com a linguagem de programação que você escolheu. Quando você chegar num ponto de perceber que está faltando material em português, você de forma orgânica vai procurar o material em inglês. Mas, desde já, vai consultando alguns posts técnicos, você vai ver que a linguagem não é tão complicada e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tá legal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário sobre algum assunto que você quer ver por aqui, compartilha com algum amigo. Semana que vem eu tô de volta. Até mais!